capítulo 2. Vou pregar sobre Isaías, mas eu quero introduzir o assunto com um dos textos que eu mais gosto. Uma das doutrinas que, embora nós não temos ministrado tanto sobre ela, é uma doutrina essencial que eu carrego no meu ministério desde o início, tá ok? Eu esqueci de avisar, estava esquecendo. Após o culto, eu quero uma reunião, vai ser muito rápida, com todos os irmãos e irmãs que vão trabalhar no encontro com Deus. É uma decisão muito rápida, não demorará mais do que 10 minutos. Eu preciso que você que trabalha no encontro com Deus permaneça aqui no final do culto. Esse 1 de Pedro 2, 9 e 10, ele fala de uma dos pilares da reforma protestante e particularmente é um dos temas que mais me agrada. Se eu não tenho ministrado sobre ele especificamente, você vai perceber que eu sempre que posso eu toco nesse texto citando de cor. Eu quero agora ler com você. Pedro faz uma declaração bonita, ele fala assim: mas vós sois a raça eleita. Olha que bonito. O sacerdócio real. Esse agora é a parte que eu mais gosto. A nação santa, o povo adquirido de Deus. Eu não vou entrar no mérito deste verso, mas olha que declaração linda, né? Raça eleita, sacerdócio real. O que eu mais gosto é essas duas expressões. 3, sacerdócio real, nação santa e um povo adquirido por Deus. Eu não sei se você está atento a essa verdade. Às vezes ela fica tão comum, às vezes ela se torna tão rotineira que eu e você não percebemos. Mas a tese aqui, que foi uma das teses do Lutero, o nome era o sacerdócio universal de todo cristão. Ou seja, não existe no meio do povo de Deus alguns escolhidos e outros marginalizados. Uma vez que você aceitou a Jesus como o teu Salvador, você passou a ser raça eleita. Você passou a ser sacerdote. Não tenho propósito de entrar no mérito, mas uma das funções sacerdotal era apresentar o povo diante de Deus. Um ser humano comum, como eu e você, não teria acesso ao lugar, ao santo lugar, ao santíssimo lugar, ao santo dos santos. Só o sacerdote. Agora, na nova aliança, não tem mais um sacerdote. Por que, Éder? Porque nós somos um povo. Sabe o que é isso? Nós temos hoje, no hall, pouco mais de 1.000 membros. Na frequência, girei em torno de 600, talvez um pouco mais, um pouco menos. Mas seria um povo, 1.000 pessoas e um sacerdote. Você dependeria da figura do pastor, ou do profeta, ou do sacerdote, para de alguma maneira te apresentar diante de Deus, querido. E nós temos, desde que chegamos aqui em 2000,
Talvez essa é uma das teclas mais que nós batemos. É um prazer. Quando eu vou na casa de alguns de vocês, né, fazer uma visita, orar, abençoar, é um prazer, é uma alegria. Gosto de fazer isso. Mas você não precisa de mim, querido. Por quê, Éder? Porque nós não somos um povo que temos um líder e um monte de gente que não sabe fazer. Nós somos, todos nós, uma raça eleita. Nós, eu e você, somos sacerdote real. Nós somos nação santa de Deus. Posso ouvir um amém, querido? Você entende isso, querido? Que você é sacerdote. Eu já queria brigar por causa disso, já passei dessa fase de brigar por causa de doutrina. Mas eu tive uma dificuldade. Desculpa. De consagrar os elementos sozinho. Eu não achava justo. Como que eu vou só eu consagrar assim, se o povo todo é sacerdote? Então, para cumprir a exigência da instituição, que eu respeito, amo e às vezes brigo por ela, então eu consagro. Você ora também, porque eu sou sacerdote e você também. Eu tinha uma dificuldade imensa. Como que eu vou entrar sozinho na piscina e batizar um grupo? Se a igreja inteira ganhou, nós somos uma nação santa, nós somos um povo escolhido de propriedade exclusiva de Deus. Eu só estou introduzindo, eu vou acabar sendo a mensagem, pode ficar tranquilo. Eu só estou introduzindo, mas eu quero que você tenha, ainda que você não tenha clareza da doutrina do sacerdócio universal, eu quero que você tenha clareza, querido, que cada membro desta igreja é chamado para ser um sacerdote, é chamado para ser um profeta, é chamado para ser um homem, uma mulher de Deus. Olha o que o texto fala. O texto fala que nós somos geração eleita, geração real, nação santa, povo adquirido de Deus. Aí dá uma função para nós, para que anunciamos a verdade, as virtudes, perdão, daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha o verso 10, não vou nem entrar no detalhe. Mas sim, vós sim, que antes não era, porém, agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas que agora alcançaste a misericórdia. Nós não podemos ter classes, hierarquia de crente. O pastor é mais santo, o fulano é mais santo. Nós somos um reino sacerdotal. Nós somos uma nação santa. Nós somos um povo escolhido de propriedade exclusiva de Deus. Sabe para quê? Para anunciarmos as obras daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você que antes não era, antes não tinha, mas agora é. Sabe por quê, querido? Porque eu e você temos o mesmo chamado sacerdotal. Quero que fique em pé quem está fazendo a casa de paz. Rapidinho. Quem são? Olha aí, ó. Sabe o que é isso, querido? É um povo santo.
É uma nação de propriedade exclusiva de Deus. E quando você for segunda, terça, quarta, quinta, sexta, naquela casa, você vai proclamar a virtude daquele. Pode sentar. Vamos aplaudir esse povo? Não só de povo. Você vai proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. E agora então eu quero ler o texto que eu escolhi para poder falar sobre isso. Eu vou ser muito rápido. Talvez entre os textos chamados de vocação, é um dos meus preferidos. Isaías, capítulo 6, verso 1 ao verso 11. Fala assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor do exército, Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. A base do limiar se movia a voz que clamavam, e a casa encheu de uma fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impura, habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor do exército. Então os serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa que tiraram do altar com a tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoa o teu pecado. Depois disso, olha que texto lindo, ouvi a voz que dizia: quem há de ir por nós? E a quem enviarei? Disse-me eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quero pensar sobre 3 coisas nessa noite. Já que eu disse que eu e você somos sacerdotes, somos uma nação santa, eu quero pensar qual é a sustentação do serviço prestado a Deus. Pena que eu não fiz o slide para ficar mais claro. Não preciso nem repetir, não, mas pense nisso. Qual é a sustentação? Se você quer servir a Deus, qual que é a sustentação? E eu só vou citar, não vou desenvolver a ideia, mas eu citei aqui, eu separei 4 sustentação que está nesse texto. Coloca para mim só o verso 1. Olha, aí vai ficar um pouco maior, talvez mais fácil de ler. Olha o que diz o verso 1. Ali está uma da sustentação para que eu sirva a Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Fala assim comigo, ó. Mesmo em tempo de luta, Deus continua sendo rei. Isso que Isaías está dizendo. No ano da morte do rei Uzias, eu não quero delongar, eu já fiz isso aqui muitas vezes, não quero cansar a membresia, só para você que é novato, eu quero citar isso. Existem várias maneiras de você definir um período de tempo. Alguém que define
o ano como sendo o ano da morte do rei, é porque era um momento de crise, difícil. Já pensou? Não sei se foi essa semana, ou semana passada, mas quem foi essa semana agora? Que caiu a ciclovia lá no Rio de Janeiro. Pensou? Na semana em que caiu a ciclovia no Rio de Janeiro, que desgraça, eu vi que o Senhor continuava assentado sobre um alto e sublime trono. Porque tempo de desgraça não anula a soberania de Deus. Estou tentando lembrar que a cidade do Oriente, agora que lançaram uma bomba no hospital, morreu 6 civis, 50 civis e 6 médicos. Não me lembro agora. Eu não escuto, além de tudo, eu não escuto. Na Síria, obrigado. Né? Na semana que a Síria foi. Eu matei a aula no seminário que ensinava a ligar o microfone. Eu não fui nessa aula, porque não é possível. Ou o pessoal sacaneia comigo, não é possível. Todo microfone que eu pego dá errado. Mas você é bonitinho, viu, Chiquinho? A verdade, queridos, é que a dificuldade que eu e você estamos passando não impede de servirmos a Deus. Ainda que seja o ano da morte do rei, ainda que seja o ano que milhares de pessoas morreram nas travessias tentando chegar à Europa para escapar da fome e da miséria, Deus continua sendo Deus. Quero perguntar para você, querido, quando as dificuldades avassaladoras enfrentam a tua vida, você consegue perceber que Deus está assentado sobre um alto, sublime trono? Ou você se deixa perguntar, por que tamanha injustiça? Outra coisa que sustenta o meu serviço a Deus é que o senhorio de Jesus está firmado na sua santidade. Olha o verso 3. Olha o que diz o verso 3, aí de Isaías 61. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu gosto dessa expressão, né? Clamavam uns aos outros. Você já me ouviu falar sobre isso? Porque aqui eles não estavam adorando e dizendo a Deus, tu és santo. Eles estavam se auto-ministrando, dizendo uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando o irmão chegar para você, cabisbaixo, quando o irmão te contar no meio do dia, meio borocochô, diga para ele, diga assim, meu irmão, Deus é santo, e a terra está cheia da glória de Deus. Nós temos que aprender, amado, a manter, a sustentar o nosso serviço a Deus, ministrando uns aos outros. Eu não tenho propósito de entrar nesse assunto, mas os 24 anciãos, eles estão dioturnamente dizendo a Deus, santo, santo, santo. Esses serafins de Isaías, eles não dizem a Deus, eles dizem uns
aos outros: Santo, 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 e a terra está cheia da sua glória. Querido, eu vou desafiar você. Eu não tinha nem pensado nisso. Mas no meio dessa semana, pega o telefone de um discípulo teu, de um amigo teu. Pega o WhatsApp, ao invés de mandar essas coisas que a gente manda sempre, só escreve assim: meu irmão, eu estou te escrevendo para dizer a você: Deus é santo, 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 e a terra está cheia da sua glória. Sabe outra coisa que sustenta? Qual que é outra sustentação do meu serviço a Deus? É o fato de que o Deus que eu sirvo é o Deus poderoso. Eu sei que você sabe sobre isso, eu quero lembrar. Ele é o Deus que, quando fala, Salmos 39 fala que a sua voz é como rojões, é como trovão de muitas águas. Olha o verso 4, fala assim: a base dos umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Você entende isso, querido? Os umbrais da porta se moveram. Se moveram por quê? Porque Deus agiu? Não, porque Deus falou. Os umbrais da porta se moveram apenas com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Sabe o que você e eu precisamos, querido? É uma palavra de Deus. Um dos textos que eu mais gosto de ministrar, especialmente nas segundas-feiras. Se você não tem estado conosco, querido, nós temos uma boa reunião. Segunda-feira, às 18h45. Acaba às 7h30 e depois tem um coffee break. Uma reunião focada em prosperidade e visa abençoar a tua semana. E eu gosto de falar, vira e mexe, eu toco o nosso da pesca maravilhosa de segunda-feira. Porque, lembra a pesca maravilhosa? O barco era o mesmo, o mar era o mesmo, os pescadores o mesmo, a rede era a mesma. Mas na segunda vez, Pedro disse: Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede. Sabe por quê? Porque os umbrais da porta se move a voz de Deus. Você que está passando por luta, meu irmão, tudo que você precisa é que Deus libere uma palavra sobre a tua vida. Ah, pastor, eu estou a ponto de desistir da célula. Pastor, eu estou a ponto para desistir do meu ministério. Eu estou a ponto para desistir, no caso agora, da casa de paz. O que eu faço, pastor? Busque uma palavra de Deus, porque os umbrais da casa vão se mover a voz do que clama. Eu disse que ia usar o quarto ponto, vou deixar o quarto ponto para aqui um instantinho. Eu falei que para ter sustentação para o ministério, eu preciso entender que em tempos difíceis, o Senhor é Deus. Que o senhorio de Deus está firmado na sua santidade. E que Ele tem poder. A segunda coisa que eu quero pensar é que, além de ter sustentação em Deus, se eu quero ser um sacerdote real, uma nação santa, eu preciso conhecer
a mim mesmo. Diga assim, ó, para que eu sirva a Deus, eu preciso me conhecer. Olha o que diz o verso 5 ao verso 7, aí de Isaías capítulo 6. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, sou homem de lábios impuro e habito no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Vou parar por aqui a leitura. Eu faço sempre isso nos encontros com Deus. Depois você em casa, dê uma lida rápida em Isaías 5. Aqueles que trabalham com Deus estão acostumados com esses exercícios, né? Eu vou ler alguns textos aqui. Olha Isaías 5, vou pegar aqui de maneira aleatória. Olha o versículo 5, 9. Não, 5, 8. Ai dos que ajuntam casas e casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar. Né? Ele vai reclamar. Olha o verso 11. Ai dos que levantam pela manhã, seguem a bebedice e continuam a noite toda. Olha o verso 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade. Olha o verso 20. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. E assim ele vai dizendo, ai do fulano, ai do ciclano, ai do outro, ai do outro. Quando ele vê o Senhor, o que ele fala? Ai de mim. Enquanto você não conhece a si mesmo, enquanto você está falando ai do vizinho, ai do patrão, ai do professor, ai do aluno, enquanto você entende que o problema é os outros, querido, não dá para resolver. Eu só consigo resolver quando eu conheço a mim. E quando eu falo, ai de mim, porque eu sou alguém de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Queridos, eu não estou fazendo apologia ao pecado, mas eu quero dizer uma frase para você e gostaria muito que você guardasse. Só pecador pode pastorear pecadores. Sabe por que o mundo não escuta a nossa mensagem? Porque eu e você pomos a Bíblia debaixo do braço e chamamos todo mundo aí de incrédulo. Todo mundo iníquo. Só porque a pessoa não expressa a tua fé, é iníquo. E você e eu, às vezes, estamos dizendo, ai do fulano, ai do Beltrano. Nós só serviremos a Deus quando percebemos, se é que tem alguém que Cristo morreu para salvar, foi eu. Ai de mim, eu sou homem de lábios impuro, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí eu voltaria, talvez, no verso, na questão anterior que eu não quis falar. A base de sustentação para me servir a Deus é saber que Deus é um Deus perdoador. Muitos de nós não conhecemos esse Deus misericordioso. E querido, se é que tem um pecado que tem que ser banido da igreja, é o orgulho. Ah, pastor, mas Isaías aqui não era profeta ainda, não era uma ova. Aqui é o verso 6, do 1 ao 5, ele já profetizava.
Se Isaías tivesse no capítulo 1, entenderia. Mas faz 5 capítulos que ele está solapando a nação com mensagem de dureza. E quando ele vê o Senhor, sabe o que ele fala? Ai de mim. Por causa do adiantar da hora, eu não vou ler o texto, só vou citar. Mas quando Pedro batia no peito, dizia: Senhor, pode todos te negar, eu nunca vou fazer isso. Lembra que Jesus falou para ele? Antes que o galo cante 3 vezes. Depois, em Lucas 21, Jesus encontra Pedro. Depois da frustração, depois da negação, e por 3 vezes, Jesus faz uma pergunta. Lembra qual é a pergunta? Pedro, tu me amas? Quando Pedro, ali um trocadilho de vocabulário grego, que eu não tenho propósito de entrar agora. Mas quando Pedro reconhece que o seu amor por Deus é pequeno, Jesus fala a palavra a Pedro: se tu me ama, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Porque só pecador pode apacentar pecadores. Se você quer frutificar, querido, se você quer ser um líder de excelência, admita a tua natureza pecaminosa e olhe para o teu vizinho como sendo o próximo. Já falei sobre isso aqui, não quero detalhar agora. Sabe qual é o nosso problema? Para mim, o próximo é só que é da minha igreja. Os demais são os outros. Aquele andarilho que pede comida na tua casa, o que ele é? Ele é o outro ou é o próximo? E quando você entender que ele é o próximo, tão miserável quanto você, você vai amá-lo e apacentá-lo. Quem ama Jesus, querido, apacenta as suas ovelhas. Ai de mim. Quando eu digo estou de mim, há provisão em Deus. Eu quero encerrar logo, não quero demorar muito. Quando eu digo ai de mim, tem provisão de Deus para me tocar. Isaías declarou que o pecado é nos lábios, a brasa vem nos lábios. A vontade que eu tenho de Deus, dá uma piscina de brasa aí, mergulho inteiro, que tem pouca coisa em mim que presta. Elias era só o lábio, né? Eu tenho que mergulhar na brasa para ver se do outro lado eu saio uma coisa que presta. Mas homens e mulheres, com eu e você, com as nossas deficiências e com os nossos pecados, podemos ministrar ao mundo o ministério da reconciliação. Eu não vou ler por causa do tempo, quero encerrar esse culto em 5 minutos no máximo. Mas 2 Coríntios 5 fala que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens o seu pecado. E Deus estava nos outorgando o ministério da reconciliação. Quantas pessoas você tem, ao invés de apontar pecado, reconciliado com Jesus Cristo? E eu quero encerrar essa palavra. Primeiro, eu tentei ministrar que eu preciso saber qual a sustentação para que eu possa servir a Deus.
Segundo, além de saber qual a sustentação do serviço a Deus, eu preciso conhecer a mim mesmo. E para encerrar, eu quero dizer uma última declaração. Assuma a sua missão e esforce para fazê-lo. Preste bem atenção, que eu quero orar com você daqui a alguns segundos. Assuma a sua missão e esforce para fazê-lo. Querido, eu já disse isso para pelo menos 10 pessoas ou mais no gabinete pastoral. E se você ouviu isso no gabinete, isso não é para você. Você já ouviu isso. Para os outros, o pastor está dando direto para mim. Não, você já ouviu isso no gabinete. Isso agora é para a igreja. Tá bom? No reino de Deus, não dá para terceirizar serviço. Eu quero que você entenda muito isso. Eu guardei isso principalmente no final, eu quero encerrar com isso. No reino de Deus, não dá para terceirizar. No reino de Deus, não dá para que eu ponha alguém para fazer no meu lugar. Tem crente que não ora mais, ele paga alguém para orar por ele. Terceirizou a oração. Aí ele paga alguém para jejuar por ele. Terceirizou o jejum. O que o texto diz no capítulo 8? A pergunta é muito clara. A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Essa pergunta está ecoando ainda hoje. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Qual foi a resposta de Isaías? Está lembrado? Foi aqui mesmo? Ele aqui, envia-me a mim. Mas tem gente querendo terceirizar. Pastor, dá para trazer alguém aqui bom de milagre? Porque eu quero ter um culto de milagre. Aí eu terceirizo. É barato, barato. Hoje 3, 4 mil reais você pega um milagreiro aí. Sabe por quê? Porque você não quer pagar o preço, né? Eu não quero pagar o preço, né? É mais fácil chamar o Getúlio para expulsar demônio. Porque eu e você fazer isso, Deus nos livre. Mais fácil de uma vez por ano estar o Getúlio. Eu amo o Getúlio como poucos não. Mas nós não podemos ter terceirização de fé, querido. Se você percebe que é uma necessidade de Deus, a resposta tem que ser eu. Não é possível que eu vou mandar... Deus me falou, Isaías, Deus, seguinte, manda Jeremias. Cara bom aquele lá, hein? Vamos mandar Ezequiel. Cara batuta, Ezequiel. Da hora, Jesus. Manda Davi, homem segundo o teu coração. Agora, logo eu, não vou entrar em detalhe aqui agora. Isaías era um profeta meio almofadinho, assim. Foi criado no palácio, meio burguesinho. Gostava de andar do Land Rover. Não gostava de coisa ruim, não. Isaías era da nata. Mas quando precisou alguém ali, professor, eu estou triste. Perdi o rei, que era meu amigo. Agora, quem sabe, o outro rei nem é mais da minha turma política. Eu nem vou ter mais aquele cargo gostoso. Vou estar com pouca grana. Mas tem negócio, se tem alguém que tem de ir por ti, conta comigo. Eu vou. Deixa eu perguntar para você, querido. Você tem entendido que a única resposta de Deus é a tua vida? Desculpa ser repetitivo. Então, o texto que o
que eu gosto demais da conta. Colossenses 1,17, dá para projetar lá? Colossenses 1,27. Eu li esse texto na minha meninice. Eu estava acabando o 2º grau, nunca me esqueço. Já contei isso aqui mais de 10 vezes. Na época, a minha devocional era à noite. Eu trabalhava no comércio à tarde. Não estudava, mas ia na escola à noite. Eu nunca fui estudar muito, mas eu ia na escola à noite. Toda noite eu ia para a escola. Eu chegava na escola e ia fazer devocional diário. Quando eu li Colossenses 1,27, você sabe, você ouviu falar sobre isso, eu parei, eu falei, deve estar errado. E eu não via a hora de amanhecer o dia. Que eu queria pegar uma outra versão, há 32 anos atrás, não tinha muitas versões, como tem hoje, né? Mas eu fui pegar a única que eu tinha, que era linguagem corrigida, e vi que o texto estava certo. Fiquei horrorizado. Olha o que o texto fala. O qual Deus quis fazer conhecer quais são a riqueza da glória desse ministério entre gentios. E olha que paulada que vem agora. Cristo em vós é a esperança da glória. Quando eu li isso, eu falei, deve estar errado. Não pode ser. Não pode ser que a esperança de Deus seja eu. Na época eu tinha 16 para 17 anos. 17 para 18. Cheio de traumas. Menino cheio de complexos. Menino tinha vergonha até da sombra. Quando eu falo sobre isso, até eu dou risada. Porque tanta coisa tem errado. Se você percebeu, não dá para notar assim da primeira vista, mas tanta coisa tinha errado. Sabe o que mais me incomodava? Eu tenho um dedo a mais no pé. Tenho 6 dedos. E eu morria de medo, de vergonha de entrar na piscina, porque eu achava que todo mundo ia ver. Você acha que tudo isso aqui de errado, ninguém quer ver o dedinho do pé? Tem a fichinha. Mas todo aquele trauma que eu tinha na minha infância, minha juventude, eu li numa noite, se não me engano, de quinta-feira. Cristo em vós é a esperança da glória. Sabe, querido, como que Deus pode mudar uma instituição religiosa? Sabe como que Deus pode encarnar na história humana, tendo 50 anos, pai de 2 filhos? Cristo em mim, a esperança da glória. Deus quer que você não terceirize. Deus quer que você, quando indagado, quem é de ir, você não fala quem vai ao pastor, quem vai ao missionário. Se alguém tem que ir, vou eu. Porque a glória de Deus está repousada sobre a minha vida. E eu vou viver para levar esta glória de Deus. Com todas as minhas dificuldades, com todos os meus limites, com todas as minhas características, eu com as minhas e você com as tuas, nós temos que sair daqui nessa noite e dizer: Senhor, se é que tem alguém que há de ir por si, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Sabe, querido, o reino é eterno.
mas eu tenho tempo de validade. Eu brinquei, eu estava no hotel com alguns irmãos, eu sei que não parece, a maioria acha que eu tenho 22, 23 anos, né? Mas eu fiz 50 no passado, então eu já vivi assim quase um terço da minha vida. Quase, né? Quase um terço. Estou quase chegando a um terço já da minha vida. Pastor, o reino é eterno, sim, mas eu tenho validade. Se Jesus voltar daqui 10 anos, maravilha. Mas se ele voltar daqui 5.000 anos, faz diferença. A minha geração, daqui a menos de 50 anos, vai estar toda ela indo para o céu ou para o inferno, dependendo da maneira como eu responder ao chamado de Deus. Ah, pastor, Jesus vai voltar só daqui a 5.000 anos. Tudo bem, mas você morre rápido, querido. Você não tem eternidade. Sabe o que eu tenho? Sabe o que é o meu sonho? Não sei se eu vou viver mais 5, mais 10, mais 15, mais 20 anos. É que eu posso chegar ao fim da minha vida e dizer o que Paulo disse. Em 1 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Eu quero encerrar, me desculpe pelo horário, não cumpri o prometido, mas não se envolva em combate que não seja o bom combate. Hora certa, e eu vou tocar assim só um segundinho nesse assunto, por favor, me perdoe pelo risco que eu vou correr agora. Esse ano é ano de eleições. Tem gente que vai se esmirilhar por um combate que não é tão bom assim. Tem gente brigando por causa do São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Não é tão bom assim o combate. Combata apenas o bom combate. Se você perceber que Deus está perguntando quem há de ir, não aponte para ninguém. Mas, pastor, eu sou homem de lábios impuros. Só pecadores pode pastorear pecadores. Eu não vou nem te chamar para o altar. Você sabe que o que eu mais gosto. Outro dia eu levei uma dor do meu irmão aí, porque ele falou assim: pastor, eu não gosto quando o senhor desce do púlpito, o senhor quase cai. O senhor do dia subiu de costas, eu quase morri. Né? Então eu vou subir de costas só para me irritar, irmão. Né? Só para a irmã quase morrer do coração. Essa minha habilidade de subir de costas é um choro, né? Querido, eu gosto de encerrar o culto aqui no altar. Vocês gostam da brincadeira, né? Eu gosto de encerrar o culto aqui no altar. Para mim, o melhor lugar de encerrar a reunião é no altar. Agora, esse é um convite para você vir. Eu preguei hoje te convidando a ir. A pergunta não é quem há de vir ao altar. A pergunta é quem há de ir por mim. Só você sabe a resposta. Só você sabe da disposição do teu coração. A minha esperança e o meu desejo é que 100% de nós aqui, pecadoras e pecadores, possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Feche os olhos onde você está. Eu quero encerrar a reunião. Pai, eu já te disse isso hoje, Pai, e já te disse isso nesse altar. É uma honra poder servir ao Senhor nesse tempo, nesse lugar. Pai, agora, Pai, eu quero pedir que Tu não nos deixe ser um pastor, uma igreja de um pastor, ou nem de 120 líderes de célula. Nós queremos, Pai, ser uma nação santa. Pai, nós queremos ser um reino
sacerdotal. Pai, nós queremos, Pai, dizer sim ao teu chamado, assumir o teu chamado com esforço, Pai. Nós queremos nos conhecer a nós mesmos, Pai. E queremos ter a certeza de que Tu é o Deus que nos convida. Pai, agora, nesse primeiro dia de maio, eu quero abençoar o mês dos meus irmãos e minhas irmãs. Pai, que esse mês haja milagre, haja provisão. Pai, que seja o mês, Pai, de uma ação sobrenatural do Teu Espírito. Leve o Teu povo a bom termo. Dê ao Teu povo repouso e refrigério. Eu abençoo e que o amor infinito do Pai, a graça maravilhosa do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com você, meu irmão, e seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo o sempre. Amém, amém. Os irmãos vão trabalhar no encontro com Deus. Me dê menos de 10 minutos aqui, vamos cumprimentar uns aos outros. Depois vem para cá, eu quero rapidinho falar com vocês. Deus abençoe.